Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina Jovem. É lições de fé e liderança no livro de Josué. É a lição 3, tempo de transição. Como eu falei, é a primeira vez que estou fazendo essa lição de jovem, né? A primeira vez. É bom fazer também a lição de jovem, que você aprende muita coisa com a lição de jovem. Eu faço a lição de adulto, também agora comecei a fazer a lição de jovem. Antes de eu falar desse assunto aqui, tempo de transição na lição jovem, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para a lição 3, tempo de transição, lição jovem. A lição jovem começa diferente, começa na parte de domingo. E a lição de adulto começa na parte de sábado. Então aqui na parte de domingo, começa assim. Para os israelitas, a hora da mudança tinha chegado. Moisés havia sido um líder fiel em meio às maiores crises do povo de Israel. Mas agora era a hora de descansar, enxergando a terra prometida, mas sem entrar nela. Sabendo disso, Moisés passou suas responsabilidades para Josué e o comissionou a liderar o povo até a terra prometida. Foi um momento marcante. Moisés precisou renunciar a um sonho que carregava havia muito tempo. Josué, por outro lado, recebeu o bastão da liderança das mãos de alguém a quem amava profundamente e cuja ausência certamente sentiria com dor no coração. O povo que tantas vezes havia desafiado Moisés, agora assistia enquanto ele dizia a Josué: seja forte e corajoso. Vamos ver aqui em Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Olha o que diz aqui. Olha o que diz em Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel. Olha que Moisés falou para Josué: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, foi essas palavras que Moisés falou para Josué, que Deus mandou para Moisés e Moisés falou para Josué, que Josué era para ser forte e corajoso, que Deus nunca ia abandonar ele. Deus sempre ia estar com ele e falou para ele não ter medo e para ele não desanimar. Foram essas palavras que Moisés falou para Josué, que Deus falou para Moisés e Moisés falou para Josué. Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Quando os gigantes se levantassem e a vitória aparecesse fora de alcance, Josué deveria seguir em frente, firme nas promessas de Deus. Josué sabia muito bem o tamanho da missão que estava recebendo. Deus o havia chamado para liderar um povo teimoso, medroso, reclamão e muitas vezes rebelde. Ele tinha visto Moisés lidando com tudo isso ao longo de 40 anos no deserto. Mas agora os desafios seriam outros. Enquanto Moisés havia conduzido o povo pelo deserto, Josué os guiaria em batalhas. Aquele grupo de ex-escravos, sem preparo militar, teria que enfrentar cidades fortificadas, exércitos experientes e inimigos impiedosos. Josué teria que ser corajoso e bastante para enfrentar os gigantes e ainda inspirar o povo a fazer o mesmo.
Então Deus estava com Josué. Quem que ia dar os gigantes para o povo de Israel? Deus ia dar os gigantes na mão do exército de Israel. O exército israelita não ia destruir aqueles gigantes por seus méritos. Era pelos méritos de Deus. Que Deus ia ajudar aquele povo a conquistar a terra de Canaã. E aqui em Deuteronômio 31, verso 7, diz assim: talvez o povo tenha se perguntado, será que Josué vai conseguir seguir os passos de Moisés? Mas Deus deixou claro que Josué era a escolha dele. Então, quem havia escolhido Josué? Deus. Deus escolheu Josué. Se Deus escolheu Josué, Deus ia dar vitória para o exército israelita. Deus não ia deixar Josué na mão. Por isso que Deus falou assim: Josué, seja forte e corajoso. E enquanto nós também temos desafios para enfrentar, Deus também fala para nós: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Deus está do lado nosso a todo momento. Antes, Deus falava com Josué por meio de Moisés. Agora, ele fala direto com Josué. Anuncia a morte de Moisés e ordena que ele prepare o povo para seguir adiante e tomar posse da herança prometida. E junto com essa missão, Deus dá uma promessa. Ele estaria com Josué, que precisava ser forte, depender totalmente de Deus e permanecer fiel à sua palavra. Então Josué tinha que depender de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus, saber a vontade de Deus. Deus deu a terra de Canaã na mão deles no momento certo e na hora certa. Deus falou para Josué: Josué, vai lá, que eu dei aquele povo em suas mãos. Vocês vão vencer, porque eu estou contigo. Amém? Que essa seja a sua palavra e a minha palavra. Deus está conosco, Deus está contigo. Seja forte e corajoso, como Josué foi. Permaneça fiel na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, falando de Deus para as pessoas. Deus quer pessoas assim, fortes e corajosas, como Josué foi. Nós temos que ser Josué modernos, levar a palavra de Deus e ser forte e corajoso. Amém? Agora vamos para a parte de segunda-feira, hora de agir. Quando Deus fala assim, a hora de agir, vai lá que o inimigo é seu. Foi assim que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. E continuando, assim que terminou o período de luto pela morte de Moisés, que durou 30 dias, em Êxodo 34, verso 8, todos os olhares se voltaram para Josué. O peso da responsabilidade provavelmente caiu com força sobre seus ombros. Afinal, ele estava assumindo o lugar de um homem que conhecia Deus face a face. Quem que conhecia Deus face a face? Moisés. Deus falava com Moisés face a face, né? E aqui em Deuteronômio 34, verso 8, os israelitas, eles choraram. Os israelitas choraram. Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Então os israelitas choraram pela morte de Moisés 30 dias. Porque Moisés foi um líder exemplar para o povo de Israel. Por isso que eles choraram 30 dias pela morte de Moisés. 30 dias choraram. Porque Moisés falava face a face com Deus. E também era um profeta, um líder, um verdadeiro estadista. Moisés foi assim. Foi então que Deus falou diretamente com Josué e deu uma ordem clara. Moisés, meu servo está morto, falou para Josué. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O chamado era direto, era a hora
de se levantar, redobrar os esforços e agir. Então, falou assim, Deus falou para Josué, olha, vocês vão passar esse Jordão. É hora de vocês agirem. É hora de vocês redobrar os esforços e agir. Seja forte e corajoso, Josué, que eu estou contigo. Em seguida, Deus mostrou o tamanho da missão. Josué deveria liderar o povo na conquista de uma vasta região, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste incluindo toda a terra dos hititas. Era um desafio enorme, quase impossível aos olhos humanos. Muita terra a conquistar, muitos gigantes a enfrentar. Mas Deus não só revelou a missão, como também entregou a chave da vitória, sua presença. Ele prometeu ao Josué: ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, Josué. Não o deixarei, nem o abandonarei. Deus não nos abandona. Deus está do nosso lado a todo momento. Se você tem um problema gigante na sua vida, que é impossível para você resolver, deixe na mão de Deus, que nada é impossível para Deus. O que é impossível para nós humanos não é impossível para Deus. Deus vai te dar a solução para você resolver esses problemas gigantes. Deus deu aqueles gigantes para Josué, seu exército de Israel. Eles derrotaram aqueles gigantes, porque Deus era com ele. Se Deus era com ele, Deus também é conosco. Deus está conosco. Deus está com nossos problemas gigantes, impossíveis de resolver. Basta a gente confiar e ter fé em Deus. Continuando com essas palavras, Deus garantiu que o sucesso da missão estava ao alcance dos israelitas. Tudo que o povo precisava era o quê? Era confiar e agir com base no que Deus havia prometido. Essa mesma fórmula continua válida para nós hoje. Hoje é confiar em Deus. Quando nos deparamos com desafios gigantes, a palavra de Deus precisa ser nosso guia e nossa segurança. A palavra de Deus tem que ser nosso guia, nossa segurança, porque Deus está conosco. Temos que ler a Bíblia, orar a Deus, pedir a orientação de Deus para nossos problemas gigantes, desafios gigantes. Josué sempre queria para uma batalha, ele orava a Deus, ele pedia a orientação de Deus para falar para Deus: o que eu vou fazer, Senhor? Deus falava: vai, Josué, que eu estou contigo. Eu já dei esses inimigos em tuas mãos. Vai, Josué. Quando Deus fala para a sua vida, vai, que Deus já resolveu esse problema para você. Deus já te deu a vitória. Só que nós temos que fazer o que? Confiar e ter fé. Olha o que diz aqui: todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Parábolas de Jesus, página 192. Todas as promessas de Deus são verdadeiras, segundo Coríntios 1, verso 20. A força vem dele. A força vem da onde? Vem de Deus. A confiança também. E com ele ao nosso lado, podemos nos levantar e seguir adiante. Com Deus ao nosso lado, nós podemos levantar e seguir adiante, porque todas as promessas de Deus são verdadeiras. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quer ver uma promessa verdadeira de Deus?
a volta de Jesus. Eu vou apenas citar um verso bíblico aqui. Um verso bíblico. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem vai vir nas nuvens e todo olho verá? É Jesus. Jesus vai vir nas nuvens com todos os anjos para buscar a sua igreja fiel. Uma igreja que crê nele. Uma igreja que tem fé, uma igreja que espera essa promessa, que acredita nessa promessa, uma igreja que obedece aos seus mandamentos. Ele vai vir buscar essa igreja, pessoas verdadeiras. Nós temos que entregar as nossas vidas na mão de Jesus a este momento, nesse exato momento. É hoje, não é amanhã. Entregue a sua vida a Jesus. Porque todas as promessas de Deus são verdadeiras. E quando Jesus voltar a esta terra, Ele vai nos transformar com um corpo glorioso. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Filipenses 3, verso 20 e 21. E também fala que Jesus ele vai nos transformar com o corpo da sua glória. Nós seremos transformados no seu corpo glorioso, onde nós não sentiremos mais dor. Onde Deus, em Apocalipse 21, vai enxugar todas as nossas lágrimas e vai falar: filho, aqui não tem mais morte, aqui não tem mais pranto, aqui não tem mais dor. Aqui não tem mais luto. Aqui o pecado foi aniquilado. Não existe mais pecado aqui. Deus vai fazer, essa promessa de Deus vai se cumprir na sua volta. Nós temos que ter fé e confiar em Deus. E Ele é ao nosso lado. Podemos nos levantar e seguir adiante. E Josué entendeu a urgência do chamado. Sem perder o tempo, mandou uma mensagem por todo o acampamento, avisando que em 3 dias o povo atravessaria o rio Jordão. Josué 1, verso 11. Depois de 40 anos vagando pelo deserto e colecionando frustrações, o momento de entrar na terra prometida finalmente tinha chegado. Porque se Deus prometeu para o povo Israel, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar. Porque as promessas de Deus, como eu falei, são verdadeiras. Quando Deus fala, Deus vai cumprir. Agora pense, olha aqui, você já se apoiou em alguma promessa de Deus em um momento difícil e sentiu que Ele estava com você? Você já se sentiu isso? Deixa aí nos comentários, escreva aí no meu vídeo, comente no meu vídeo, escreva aí como foi essa experiência para se lembrar da fidelidade dele. Comente aí no meu vídeo, deixe um amém, fale da cidade que você é, comente que você se já teve uma experiência com Deus, com uma promessa de Deus em um momento difícil e sentiu que Ele estava com você. Comente aí no meu vídeo. É muito importante ter os comentários. Vamos para a parte de terça-feira, vivendo a palavra. Você vive a palavra de Deus? Viver a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus tem que ser luz para nós. Viver a palavra de Deus é você ler a palavra de Deus e praticar. E praticar. Falar de Deus para as pessoas. Isso é viver a palavra de Deus. Jesus, ele vivia a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. Jesus, ele vivia o que ele pregava. E nós temos que viver a palavra de Deus. Falar de Deus, falar do amor de Deus. O que Jesus fez por nós aqui na terra. Em São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus veio trazer aqui na terra quando esteve? A vida eterna. Nós temos que pregar isso para as pessoas. A salvação vem de Jesus. Somente em Jesus. Estou aqui para pregar para vocês, para falar da salvação. Eu quero ver vocês junto no céu comigo. Porque nós não somos deste mundo. Então, viva a palavra de Deus. Os israelitas estavam prestes a enfrentar grandes perigos na terra de Canaã. Um grupo de ex-escravos, sem experiência de guerra, o que havia passado os últimos 40 anos vagando pelo deserto, agora se preparava para enfrentar as tribos mais fortes e bem armadas da região. A única garantia que tinham era a palavra de Deus. Nada além disso. O sucesso de Josué e o futuro de toda a nação dependia inteiramente da fidelidade do povo. As instruções que Deus havia dado por meio de Moisés. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Para vencer as batalhas que viriam, os israelitas precisavam estar conectados de forma firme e constante a Deus e a sua palavra. A missão só avançaria se o povo abraçasse as instruções divinas e realmente internalizasse o livro da lei. Enquanto o exército de Canaã afiavam suas espadas, preparavam seus carros de guerra, Israel dependeria do poder de Deus. Em geral, preparar um exército para a batalha exige treinamento, tática e disciplina. Mas Israel não estava prestes a travar guerras comuns. Eles venceriam pela fé, confiando no agir sobrenatural de Deus. Então, quando o exército de Israel ia para batalhas, quem que estava ali? Deus. Quem que era o comandante do povo israelita? Deus. Deus que deu aqueles inimigos na mão deles. Era o sobrenatural de Deus agindo no meio do exército israelita. Eles dependiam de Deus. Eles eram dependentes de Deus. Eles não venciam aquelas guerras por mérito deles. É por mérito de Deus. Que Deus estava no controle. Ainda assim, havia muito a ser feito. O tempo estava correndo e Josué precisava liderar com sabedoria. Mas, acima de tudo, a prioridade era renovar o compromisso do povo com Deus e com sua lei. Mais do que estratégias, Deus buscava entrega total, um povo disposto a obedecer. As batalhas que vinham pela frente jamais poderiam ser vencidas com força humana. A vitória dependeria completamente do Senhor. Por isso, o que o povo mais precisava era de fidelidade em tudo. E Josué, como líder, precisava ouvir a voz de Deus com atenção, obedecer com prontidão e guiar o povo no mesmo espírito. Você, quando ouve a voz de Deus através da Bíblia, você obedece a Deus? Nós temos que obedecer a Deus. A sua vontade não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Hoje o Senhor ainda quer nos dar vitórias maiores do que conseguimos imaginar, mas para isso precisamos investir tempo para estudar a palavra com o coração aberto. Estudar a palavra com o coração aberto. Refletir sobre o que ela ensina e colocar tudo isso em prática com fidelidade. Então nós temos que ter fidelidade na palavra de Deus, obedecer a Deus. A obediência à palavra de Deus é menos ou mais importante.
hoje do que na época de Josué. Por quê? Josué obedecia. É importante hoje também obedecer a palavra de Deus. Tanto que foi na época de Josué, é na época de hoje. Obedecer e ser fiel na palavra de Deus. Ter uma fidelidade com Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. A lei de Deus é os mandamentos. É a lei moral de Deus. Se você obedece a lei de Deus, você é abençoado. Você prospera, porque Deus está com você. Parte de quarta-feira, momento hipertexto. A cada etapa da vida somos chamados a assumir diferentes responsabilidades. Algumas delas serão vividas naturalmente, mas outras mais importantes podem nos parecer assustadoras. Quando passamos bastante tempo sendo liderados por boas pessoas, tendemos a ficar tranquilos e confortáveis. Mas quando essa pessoa se vai e temos que lidar nós mesmos com o manejo da própria vida, pode ser que nos sintamos incapazes de avançar. Felizmente, Deus está sempre ao nosso lado. Isso é verdade. Felizmente, Ele é a força que nenhum outro ser humano poderia ser. Ele é tudo aquilo de que precisamos. Quando a responsabilidade pesam sobre nós e não temos mais ninguém com quem contar. Isso é verdade. É só Deus, é Deus que nós precisamos. É Deus que nos dá força para enfrentarmos os desafios da vida, os problemas impossíveis. É Deus que nos dá a solução. Então, se coloque na mão de Deus. Deixe Deus agir por você. E no momento certo, Deus te dá a solução. Parte de quinta-feira. A promessa da sua presença. Josué deve ter se sentido sozinho ao perceber que enfrentaria batalhas enormes, sem a presença e a orientação de Moisés, seu líder de confiança pelos últimos 40 anos. A ausência dele, no entanto, despertou em Josué um senso profundo de dependência de Deus. Ele sabia que toda a sua força teria que vir do Senhor. Se Josué dependia de Deus, e nós? Nós também dependemos de Deus. Fala aí de um problema impossível que você não conseguia resolver, que era impossível para você. E você falou seu problema impossível para Deus e Deus te deu a solução. Comente no meu vídeo, fale no meu vídeo. Deixe aí nos comentários. Josué recebeu a missão de conquistar os poderosos cananeus, algo impossível pelas forças humanas. Ter a bênção e a presença de Deus era a única esperança de sucesso. E foi nessa promessa que ele se apoiou quando Deus lhe disse: "Não o deixarei nem o abandonarei." Josué ouviu com atenção, enquanto Deus repetia a promessa, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se Josué não tivesse abraçado essa promessa e escolhido avançar com fé, não haveria história alguma sobre a conquista de Canaã. Tudo dependia da confiança dele de que Deus estava ao seu lado. Assim como Josué, os discípulos de Jesus também receberam uma missão que aos olhos humanos era impossível: levar o evangelho a todo mundo. E assim como Josué, eles só poderiam cumprir essa missão se confiasse plenamente na presença e no poder de Deus. Ao comissioná-los, Jesus deixou uma promessa que ecoava as palavras ditas a Josué: "Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Essa garantia da presença de Cristo era a única base para a esperança de sucesso ao anunciar as boas novas da salvação. A missão que Deus nos dá hoje, completar a grande comissão, também exige de nós
uma fé firme na presença dele. Às vezes, parece mais fácil se esconder na rotina, se fechar em casa, na escola ou no trabalho, tentando evitar o que Deus está pedindo. Mas, assim como Josué e os primeiros cristãos, nós temos a garantia da presença de Deus e é no poder dele que precisamos nos apoiar para tomar posse da promessa e vencer o medo e seguir em frente com fé, cumprindo o que ele nos chamou para fazer. Então é isso que nós temos que fazer. Confiar em Deus, vencer o medo e seguir em frente com fé, cumprindo o que ele nos chamou para fazer. Se Deus te deu uma missão, se Deus falou para você, vai porque Ele está contigo. A nossa missão é levar o Evangelho de Deus para as pessoas. Levar a salvação de Deus para as pessoas. A salvação vem da onde? Vem de Deus. É Deus que nos salva, Jesus Cristo que nos salva. Nós não encontramos salvação em nenhum outro lugar, somente em Jesus. E fale dessa salvação para as pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas. Parte de sexta-feira. Um novo líder. Moisés tinha morrido, mas sua influência não desapareceu com ele. Deveria continuar a viver no coração do seu povo. A memória daquela vida santa e abnegada seria acalentada durante muito tempo, modelando com um poder silencioso e persuasivo a vida dos mesmos que tinham negligenciado as palavras de Moisés enquanto vivia. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Tinha sido conhecido principalmente como guerreiro. Os seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nessa etapa da história do seu povo. Corajoso, resoluto, perseverante, rápido, incorruptível, sem qualquer interesse egoísta para com aqueles que haviam sido confiados aos seus cuidados. E, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Assim, o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra prometida durante a permanência no deserto, Josué agiria como primeiro-ministro de Moisés e por sua fidelidade serena e despretensiosa, sua perseverança quando outros vacilavam e sua firmeza para manter a verdade em meio ao perigo, tinha dado provas de sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes de ter sido chamado a essa posição pela voz de Deus. Foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que estava à sua frente. No entanto, seus temores foram removidos pela segurança dadas por Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Tu farás a este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Toda a terra que se estendia até as montanhas do Líbano, ao longe as praias do Mediterrâneo e as margens do Eufrates, no Oriente, deveria ser deles. A essa promessa foi acrescentada a ordem: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A determinação do Senhor foi: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele, dia e noite. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, essa foi a lição de número 3. Da lição de jovem, que tem como tema tempo de transição. Então, que Deus abençoe vocês,
Que vocês tenham uma boa semana. E até o meu próximo vídeo. Tchau!